Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é a seguinte: Professor, dá tempo de começar agora e chegar bem preparado ou bem preparada nesse concurso unificado do TSE? Vamos lá, vou responder detalhadamente a essa pergunta. O primeiro ponto que tem que ser levado em consideração é que de hoje até a data da prova você tem aproximadamente uns 7 meses de preparação. Então, pelo tempo em si, já está respondida a sua pergunta. Dá tempo sim de chegar preparado ou preparada para esse concurso, se nós levarmos em consideração apenas o tempo que falta. Entretanto, nós temos aqui 2 grupos de candidatos. O primeiro grupo é aquele composto pelos candidatos que estudam há mais tempo, estavam estudando para outros concursos e agora estão pensando em começar uma preparação direcionada para esse concurso do TSE. E o segundo grupo é composto por aqueles candidatos que nunca pensaram em estudar para um concurso público, tomaram essa decisão recentemente e vão começar praticamente do zero. Inclusive, me ajuda aqui, escreve nos comentários se você está começando agora ou se você já estuda há mais tempo. Para mim, estudar há mais tempo significa, no mínimo, 6 meses. Não, já estuda no mínimo 6 meses. E você está estudando há mais tempo. Agora, se estiver começando por agora, daqui começou há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, escreve aqui, estou começando agora. Mas vamos lá, vou começar falando desse primeiro grupo, que é o de candidatos que estuda há mais tempo. Se você estuda há mais de 6 meses, provavelmente você já finalizou o conteúdo de algumas disciplinas. E você já estudou essas disciplinas básicas que vão cair no concurso unificado. Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, português, informática, essa parte de norma de servidores. Esse conteúdo provavelmente você já estudou. É claro que não basta ter estudado. É muito importante que você tenha finalizado o conteúdo de alguma dessas disciplinas ou está quase fechando, mas os seus percentuais de acertos sejam percentuais de acertos justos, percentuais de acertos considerados bons. E para mim, bons percentuais de acertos são aqueles que estão acima de 85%. Entre 80% e 85%, digamos que são razoáveis. Agora, abaixo de 80% não está legal, não. Tem que dar uma melhorada nisso urgente. E sabe por quê? Se você, por exemplo, estudou todo o conteúdo de direito constitucional e você resolveu, por exemplo, 700 questões de constitucional e os seus percentuais de acertos estão em torno de 75%, isso significa, em outras palavras, que você não está entendendo o que você está estudando, ou então quando você para resolver questões, você não está se lembrando do conteúdo. E isso é complicado, porque se hoje está acontecendo assim, a tendência é que na prova aconteça da mesma forma. E só por um milagre você consegue passar nesse concurso unificado do TSE, independentemente qual seja o TRE, com 80% de acertos, só por um milagre. Mas mesmo que seus percentuais de acertos hoje não sejam os ideais, não estejam tão bons assim, você já tem uma base do conteúdo. Então o que você precisa agora é se organizar, se planejar melhor, aprender a memorizar com mais ênfase, aprender a assimilar com mais eficácia, para que você aumente esses percentuais de acerto. Mas a base você já tem. Então foca agora em aumentar os seus percentuais de acertos. Ah, professor, mas eu já estudo há mais de um ano, já tentei de tudo quanto é jeito, mas eu não consigo melhorar, meus percentuais estão sempre abaixo de 80%, 60%, 70%, 80%. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. A minha proposta é fazer com que você chegue na hora da prova e acerte pelo menos 90% das questões. Então preencha o formulário, coloca todos os detalhes que eu pedi lá. Em breve, eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você para explicar um pouco mais sobre a mentoria. Mas vamos falar do segundo grupo, aquele grupo formado por candidatos que estão começando do zero mesmo e viram que esse concurso unificado do TSE é um achado e querem estudar para ele. Aqui eu tenho uma consideração mais do que especial. Com relação ao tempo, eu não tenho dúvidas de que ele é suficiente. Dificilmente você vai encontrar por aí um concurso que já tem data programada de prova com pelo menos 6 meses de antecedência. Dificilmente você vai achar isso. Geralmente, a banca publica o edital e 3 meses depois é a prova e o candidato fica desesperado em 3 meses que não está o conteúdo e geralmente não dá tempo. Então, para você que está começando agora, o meu conselho é preste atenção em 2 pontos que são essenciais. Primeiro ponto, realizar um bom planejamento de estudos. O que significa ter um bom planejamento de estudos? Você vai parar, vai pegar o último edital do concurso do TRE de São Paulo ou o TRE do Piauí, por exemplo. São Paulo foi a FCC, Piauí foi o CESP-Sebrasp. E vai elaborar um planejamento para você com base nesses últimos editais. Só que não adianta incluir no planejamento apenas o que precisa ser estudado. Você precisa reservar um horário para estudar a teoria, um horário para resolver as questões, precisa de um horário específico para fazer a revisão do conteúdo, porque é isso que vai garantir a memorização do conteúdo. Só que aí vem o segundo ponto. Além de ter um planejamento de estudos em mãos, você precisa aprender
a estudar. Então, o conselho mais importante que eu vou trazer nesse vídeo é o seguinte: nas suas 2, 3 primeiras semanas de estudos, foque em aprender a estudar. Você tem que ter a capacidade de ler uma aula na sua apostila, ou assistir a uma videoaula, ou mesmo ler a lei seca, entender o que está sendo colocado ali, memorizar esse conteúdo e, ao chegar na hora de resolver questões, conseguir se lembrar de tudo que foi estudado e acertar pelo menos 90% das questões, que tem que ser a nossa meta inicial. Se você, na hora de resolver questões, consegue percentuais ali acima de 85%, digamos assim, é porque você está no caminho certo, é porque você está aprendendo ou já aprendeu a estudar. Aí você vai só monitorar a sua evolução. Aí você vai só trabalhar com esse processo de acompanhamento e evolução gradual. Mas se você começar a estudar de forma aleatória, sem ter um planejamento, sem ter um método, você vai queimar o seu tempo. Então não desperdiça não, porque poucas vezes na história se vê um concurso de alto nível como esse concurso do TSE sendo divulgado com tanta antecedência. Aproveite essa oportunidade. Vai dar tempo sim.